Amém. Meus irmãos, vamos orar ao nosso bondoso Deus, nosso Pai Celestial. Senhor Deus bendito, Pai amado, nós louvamos o Teu nome porque Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu és fiel, Tu és presente. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos porque nós podemos derramar o nosso coração na Tua presença, na certeza que o Senhor vê, na certeza que o Senhor ouve e contempla os Teus filhos. Nesta manhã de domingo, Pai, quando o nosso coração de fato sente saudade de estar com a comunidade cristã, estar ali com o povo de Deus, reunido para adorar, exaltar o Teu nome, aprender a Tua palavra. Nós rogamos que o Senhor nos console, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos levante e recobre o ânimo e treine, ó Pai, o coração do Teu povo no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho da retidão, no caminho do fruto do Espírito. O Senhor sabe, ó Deus, de todas as coisas. Sabes, ó Pai, que muitas vezes precisamos passar pelo deserto. Sabes que muitas vezes precisamos, ó Deus, buscar a Tua face com mais fervor, com mais intensidade. Queremos fazer isto esta manhã, inclusive, buscar a Tua presença, o Teu favor, a Tua graça sobre as nossas vidas. E agora, pois, ó Deus, abençoa o Teu povo na ministração da palavra. Que o Senhor enriqueça o nosso coração, fortaleça a nossa fé, nos faça ver os caminhos da vida, da justiça, da luz. Inflama, Deus bendito, o nosso coração. Ó Deus, como nós precisamos de Ti. O Senhor é a necessidade total do nosso coração. O Senhor é o sumo bem da nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Nós colocamos nossos olhos em Ti e de Ti esperamos socorro. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir no livro de Êxodo. Quando estávamos aqui reunidos ainda na igreja, terminamos o livro de Gênesis. Então está ainda fresco na mente o livro de Gênesis. O livro de Êxodo é uma continuação. Tanto que a primeira palavrinha que aparece neste livro é E. Uma palavra que continua o discurso, especialmente no texto hebraico original. E, aí continua o texto. Então é uma continuidade, é como se fosse um segundo volume do livro de Gênesis. Não é um livro independente, separado. Há uma continuidade aqui. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos estudar agora. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós.
Ei, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania o serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar. Fala, Senhor, teus servos ouvem. E dá-nos, Senhor, a consciência do que somos. Servos. Somos filhos na condição de servos. E que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e Redentor nosso, em Cristo. Amém. Meus irmãos, por que teve essa escravidão no Egito? Vamos ver o porquê da escravidão no Egito. O livro de Êxodo é fundamental para entendermos toda a história da redenção. Na verdade, a Bíblia ela vai sendo construída para chegar ali na sua consumação, que é Cristo, no seu ponto ápice, que é Jesus Cristo. Então é importante nós estudarmos o Antigo Testamento. E há paralelos aqui diretos com a nossa realidade, com a nossa vida prática. E os irmãos sabem que os estudos bíblicos, as mensagens devem ser recheados de lições práticas para a vida das pessoas, porque o que Deus quer é que a gente viva a palavra e não somente pesquise a palavra. Ele deu um livro para ser praticado, experimentado e não apenas conhecido como se fosse outro livro qualquer, longe disso. O povo de Deus, então, termina no capítulo Gênesis 50, narrativa, dizendo que eles foram para o Egito, ficaram ali na terra de Gósen, uma terra muito boa, comendo do bom e do melhor, uma região ali muito frutífera. José, no maior posto ali do Egito, ao lado de Faraó. Mas se levantou um rei que não conhecia José, e aí o povo passa 400 anos na escravidão. O texto afirma isso e outros textos afirmam. Alguém pode dizer, outros textos falam 430 anos. Essa questão das datas, ela é um tanto flexível, um pouco flexível.
Por exemplo, quando começou a Reforma Protestante? Começou em 31 de outubro de 1517. Não, ali Martinho Lutero colocou as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Mas a Reforma, contra o ensino da Igreja Católica ali da época especificamente. Mas a Reforma não começou ali com ele. Então, quando começou, é algo um tanto impreciso para colocar de uma forma fixa. Então, se arredonda às vezes na Bíblia, né? 70 anos, um número um tanto arredondado. 400, às vezes você vai ver 430. É uma questão de arredondagem. Não precisa ser precioso, meus irmãos, com estes números, querendo exatidão nas coisas. O importante é ter uma ideia dos fatos, o que vem antes, o que vem depois. Tem gente que discute se a Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia no ano 486 ou 487. Eu pergunto, qual que é o ganho disso? Se foi 586 ou 587? Se a pessoa chegar a uma conclusão, ótimo. Mas o ensino bíblico não deve se preocupar tanto com essas coisas, especialmente o que está sendo ministrado para a igreja. Então, 400 anos. Um período longo de escravidão. 400 anos. Talvez você aí não tenha 40, não é? Tem 50, 60, 70. Quem tem 100 anos? E eles ficaram 400 anos. É claro que a coisa foi progredindo cada vez mais. E no deserto? Esses dias, não sei se foi ontem, eu estava pensando, 40 anos no deserto. A gente não está aguentando alguns meses nessa quarentena. E o povo 40 anos no deserto. Nós vamos olhar, meus irmãos, para Israel de uma forma um tanto diferente. Porque nós não somos tão diferentes assim daquele povo. Por menos, muitas vezes, nós reclamamos mais que eles. Não podemos. Precisamos nos arrepender. Quando tudo vai bem, quando tudo é tranquilo, sem dificuldade, aí é um tanto facilitada, né, a nossa gratidão. Mas e na quarentena, e nos 400 anos de escravidão, e nos 40 anos de deserto? E aí? O povo então fica 400 anos. O povo estava sofrendo já, não estava aguentando mais a situação. Diz aí o final do versículo 25, no capítulo 2. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Eles gemiam. Diz aí o versículo 23. O povo estava sofrendo, o povo estava gemendo, o povo estava angustiado. O que deveriam fazer naquela situação? Vamos culpar Faraó. Tá bom, vamos culpar Faraó porque é ele que faz o povo passar por isso e tal. É inacreditável esse Faraó fazer isso com Israel. Descer na lenha lá em Faraó. Descer na lenha em Faraó. Isso muda alguma coisa? Isso faz sentido para o povo de Deus? A situação mudou, acima de tudo, porque o povo de Deus clamou. E Deus tratou com Faraó. O povo gemia e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ficaram então 400 anos e clamaram, e Deus deu a eles um libertador, Moisés, homem de Deus, mas que tinha que crescer muito na presença de Deus, como todos nós, né? Ninguém começa uma coisa assim pronto, já finalizado. Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando a pessoa para se tornar aquilo que Ele deseja. Quando eles saem então do Egito, com os despojos que foram permitidos por Deus, atravessam o Mar Vermelho, que não é um pântano,
porque os exércitos inimigos morreram depois. Eles descem ao Sinai, recebem a lei, ficam ali cerca de um ano. Cerca de um ano. Essa narrativa do Egito ao Sinai está em Êxodo 3 a 18. Do acampamento do Sinai. No acampamento do Sinai, ali recebendo as tábuas da lei, cerca de um ano. E Êxodo 19 a número 10. Números 10 compreende esse período. Êxodo 19, Êxodo 20, as tábuas da aliança, livro de Levítico, Números, até o capítulo 10 de Números, Sinai, cerca de um ano. O povo não poderia ir rapidinho para Canaã por cima, porque vendo a guerra eles voltariam, disse Deus. Deus sabia o que o povo ia fazer. Também Deus sabia que tinha que deixar o povo ali um tempo no Sinai, aprendendo. Os irmãos se lembram o que aconteceu ali, né? O bezerro de ouro. Então o povo não estava preparado nada para entrar na terra prometida. Precisava ficar quieto um ano no acampamento do Sinai. Não confiaram em Deus, passaram por uma peregrinação cerca de 38 anos, né? Cerca de 40 anos, porque conta aí os 2 anos anteriores também. Eles estão peregrinando aí, números 10 a 21. E aí, no finalzinho da vida de Moisés, já nos limites de Canaã, eles ficaram também cerca de um ano. Números 22 a Deuteronômio 34. Para que servem essas informações, né? Eu dava aula lá de filosofia no Mackenzie e tinha um aluno lá que sempre falava isso, né? Às vezes dava uma angústia dele falar isso. Professor, para que serve isso? Mas ele tem alguma razão, né? Você vai estudar alguma coisa que não tem sentido? No caso da filosofia, ajuda no rigor da argumentação, do pensamento, né? Mas para que serve aqui também saber essas informações? Para que serve este conhecimento? Veja. Por que Deus deixou o povo um ano no Monte Sinai? Por que antes de entrar na Terra Prometida, o povo passa cerca de um ano ali nos limites de Canaã? Por que Moisés passa 40 anos no deserto de Midian, até Deus aparecer para ele na sarça ardente? Meus irmãos, Deus sabe como trabalhar. Deus conhece os tempos, Deus conhece os modos, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que a gente precisa. E Deus não tem pressa. Eu quero fazer um curso em 3 meses. Já viu essas propagandas falsas? Aprenda inglês em 3 meses. Nossa, só se o cara for acima do normal, né? Aprender inglês em 3 meses e não fizer nada mais na vida, só estudar inglês o dia inteiro. Nosso modo de lidar com o tempo muitas vezes não é apropriado, não é adequado àquilo que nós precisamos. O povo precisava de um ano de preparação. Um livro inteiro de Deuteronômio são discursos de Moisés, ensinos de Moisés, para o povo entrar na terra depois. Deus não demora. Deus está trabalhando. Deus sabe que se Ele começar a usar aquela pessoa naquele momento, será um desperdício, porque aquela pessoa ainda não está preparada. Tem que ser depois. A gente precisa esperar. Hoje nós temos uma tendência de querer falar, de querer se posicionar, de querer discutir tudo.
Precisamos ler mais, precisamos esperar mais, precisamos crescer mais, precisamos orar muito mais. O povo não estava preparado. Guarde esta informação. O livro então fala sobre esse chamado de Moisés, o povo sofrendo, clama, Moisés é a resposta de Deus para o povo. E é interessante isso, porque nós oramos e Deus muitas vezes responde de uma forma específica, né? Todas as vezes ele responde, mas às vezes ele responde de uma forma específica, um tanto diferente do que nós pedimos, e nós não conseguimos ver que aquilo é a resposta de Deus. O povo pediu por livramento, Deus deu Moisés, que seria um instrumento da libertação, mas eles começaram a reclamar de Moisés, e ele era a resposta. É como se alguém dissesse assim, Deus, eu preciso comer. Aí chega lá a comida, a pessoa diz, não, mas não era isso que eu esperava, não era isso que eu pedi para Deus. Bom, a gente não tem que pedir uma coisa específica para Deus. Nós precisamos pedir que Deus livre, que Deus dê comida. Mas a gente não deve dar o cardápio para Deus. Não deve dar um cronograma para Deus cumprir. E Moisés então foi a resposta de Deus para aquele povo. Peça olhos espirituais para de fato enxergar de uma forma espiritual o que está acontecendo. Este homem Moisés relutou, mas foi, né? Quando Deus quer, a pessoa vai, não tem jeito de fugir, nem que seja dentro de um peixe, o sujeito vai. Deus manda as pragas, não uma nem duas, várias pragas que arruinam completamente o Egito, especialmente a última, 10ª, do primogênito. Atravessam o Mar Vermelho. Toda essa narrativa está em Êxodo. Descem para o Sinai e ali recebem as instruções de Deus. Até o capítulo 40, quando a glória de Deus enche o tabernáculo. Assim termina Êxodo, o tabernáculo pronto. Aquelas pessoas foram chamadas por Deus que construíram um tabernáculo. Agora está pronto. E a glória de Deus enche, aquela fumaça enche o tabernáculo. E aí em Levítico, nós temos a narrativa dos sacrifícios, ou seja, o que deve acontecer dentro do tabernáculo, certo? Observe então que há uma ligação entre Gênesis e um fio que liga para Êxodo e um fio que liga para Levítico. Temas importantes de Êxodo então: libertação, sacrifício, presença de Deus, serviço e adoração, uma missão maior. Observe aí, Êxodo capítulo 9. Abra, por favor, a Bíblia em Êxodo capítulo 9, versículo 16. Vamos ler o 15 para entender. Deus falando aqui com Faraó, né, através de Moisés. Êxodo 9, 15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Deus está dizendo, olha, se eu quisesse acabar com você, estava morto já. Mas deveras, para isso te hei mantido. Para quê? A fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus tem um propósito nas pragas, não tem? O culpado necessariamente não é assim uma pessoa, digamos.
exclusivamente. Deus está por trás de tudo isso. Não adianta Israel reclamar de Faraó. Não adianta Israel reclamar da praga em si, porque a praga em si traz glória a Deus, neste caso aqui de julgamento. Você tem orado nesse sentido, nesses dias? Porque as orações parecem ser direcionadas somente a Deus, que este vírus vá embora. Amém. Tenho orado também, tenho orado pela vacina também. Mas devemos orar também da seguinte forma: Deus, que este vírus sirva para o povo se arrepender. Deus, que este vírus sirva para a igreja se voltar para a palavra, parar com pecados no meio da congregação. Deus, que esse vírus sirva para a gente pensar sobre o que realmente importa nesta vida. É claro que nós não vamos dizer que nem disse alguém, né? Ainda bem que a natureza criou este vírus, né? Esse vírus veio da natureza, a natureza criou assim. Não, ainda bem não. É um caos, é uma desgraça este vírus. Mas ele pode servir, como até Satanás serve, a um propósito de Deus. E eu não tenho que pensar somente nas nações, tenho que pensar também no meu coração. O que está acontecendo comigo nesses dias? Estou glorificando a Deus ou eu estou assim azedando? Parece que estou azedando nesse período. Parece que eu virei outra pessoa. Será? Veja, para que você viu a praga? Para Deus mostrar para Faraó o poder dele. Para que o nome do Senhor fosse anunciado em toda a terra. Livramento, irmão. O livramento glorifica a Deus. O povo na dependência do Senhor, isso glorifica a Deus. O povo confiando no cordeiro, no sacrifício do cordeiro, glorifica a Deus. Veja também o capítulo 19 de Êxodo, versículo 4. Deus falando agora com Moisés ali no Monte Sinai, né? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Não faça leitura dinâmica na Bíblia, né? Não dê um rasante aí na Bíblia, não. Pense nas metáforas que a própria Bíblia usa. Deus está dizendo que nos levou sobre asas de águia. Vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. O que proporcionou esta experiência? O Egito. Irmãos, a vida tem que ser agitada mesmo. Nós precisamos de chacoalhão de Deus, sim. Muito triste tudo o que está acontecendo. Muito triste aí as notícias. Mas nós somos tão difíceis, tão duros, que precisamos de disciplina forte em cima de nós para corrigir os nossos caminhos. Isaías fala da planta do pé até a cabeça, não a parte sã, e mesmo assim o povo não volta para Deus.
Deus então está lembrando: olha o que eu fiz com vocês, como eu protegi vocês naquele momento, olha como eu trouxe vocês para perto de mim. Versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz Deus. Olha aí, propriedade peculiar. Deus tem guardado os seus filhos. E aqueles que partiram estão também dentro deste propósito de Deus, por alguma razão, por algum sentido maior, por algum plano maior que Ele tenha. Versículo 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja o que Deus estava fazendo com o seu povo, tirando do Egito, levando até Ele, comunicando ali a sua palavra, a sua vontade, a sua aliança no Sinai, criando para si um povo de sacerdotes, uma nação santa. O que Deus está fazendo com a igreja? O que Deus está fazendo com a sua família? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com o seu coração? O que essa experiência tem enriquecido na sua vida? Ainda que seja dura, triste e miserável, a experiência em si, a dor em si, a desgraça. Deus disse para Faraó: deixa meu povo ir para que me sirva. A gente pensa assim que Moisés titubeou muito. Mas, irmão, imagina só, depois de 40 anos lá no deserto de Midian, voltar, né? Ele saiu como assassino, ele matou o sujeito e saiu correndo lá em Êxodo 2. Como que ele volta? Como que de repente ele vai voltar? E outra, isso aqui é mais grave, como que Moisés vai chegar diante de Faraó do nada, depois de 40 anos, e falar assim: Faraó, Deus diz o seguinte: deixa todo esse povo de Israel que você escravizou, deixa todo o povo ir, porque ele é povo de Deus, não é seu. Quantos teriam coragem de pregar uma mensagem como essa? Assim diz o Senhor: deixa meu povo ir para que me sirva. Diante disso, o Faraó até disse: quem é o Senhor? Que petulância, não é? Quem é o Senhor? Está aí no capítulo 5, versículo 1. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Agora você vai ver quem é o Senhor. Agora ele vai experimentar quem é o Senhor. Não conheço o Senhor, pois agora vai conhecer. Infelizmente, através de juízo. Mas Deus é conhecido tanto pela sua graça em Cristo e o julgamento que caiu sobre o Salvador, mas também sobre o julgamento dos ímpios, da iniquidade. Deus é glorificado nas duas formas, na salvação e na condenação. Deixa meu povo ir para que me sirva. Este é um grande propósito do livro de Êxodo. Tirar o povo para que o povo sirva o Senhor depois. Se levantou esse rei porque mudou a dinastia ali. Os patriarcas, eles estavam nas dinastias 11 até 13 mais ou menos.
Moisés e o Êxodo estão nas dinastias mais ou menos 19 e 20. E essa opressão foi na 18. Os Hicsos reinaram até a 17ª, a dinastia número 17. Então mudou o governo, e por isso que se levantou um rei que não conhecia a José. O cenário montado assim melhor é esse. Com o fim do governo dos Hicsos, que eram estrangeiros, Israel se tornou escravo quando o Egito novamente tomou o poder. O povo ficou escravo ali porque o povo de Deus é sempre perseguido pelo mundo. O mundo não ama a igreja, não entendeu isso? O mundo não ama a igreja. A igreja está deslocada neste mundo. E não precisa estudar muito para saber isso, basta ler o texto da Bíblia. Jesus disse que os discípulos seriam odiados. E vai aumentando a perseguição, a luta. Não estamos num contexto ainda de perseguição, mas vai se armando cada vez mais. O palco vai sendo montado para que essa perseguição de repente caia sobre a igreja. Ah, pastor, eu não quero pensar nisso. Não precisa pensar também, porque não vai mudar nada. O que a gente precisa pensar é que Deus é fiel, que Deus é o nosso Pai, e que a gente precisa cuidar do nosso coração e não da China. Que Deus dê a paga para a China, que Deus cuide dos Estados Unidos, que Deus cuide do Brasil, que Deus converta o povo chinês, Deus converta o povo islâmico. Mas vamos tomar cuidado do nosso coração, porque as profecias estão aí para serem cumpridas mesmo. O reino global, universal do anticristo, quando na história da humanidade poderia ser um reino global, o mundo todo? Somente agora, de fato. Quando nós tivemos um período de tanta imoralidade, devassidão e apostasia? Agora. Mas o Evangelho foi pregado para todas as nações? Não. Porque Jesus disse, o Evangelho será pregado para todas as nações e etnias, então virá o fim. Então, se você quer que o fim venha, é momento não de atacar a China comunista, de fato, mas de pregar o Evangelho, de ofertar para missões. Essa é a nossa preocupação, pelo menos deveria ser. Mas veja o que aconteceu aqui no Egito, o que aconteceu com os israelitas na Babilônia, na Síria, Babilônia, Roma. Observe o padrão. Nós temos a cidade de Deus e nós temos a cidade dos homens. Nós temos os habitantes dessa cidade de Deus e da cidade dos homens. Esse que Agostinho trata naquele livro maravilhoso, Cidade de Deus. Alguns que vivem para Deus e alguns que vivem para si mesmos. E esta cidade aqui do mundo, da carne, oprime então os filhos da luz. Nós temos aqui aflição, tirania e amargura, versículo 11, opressão. Com tirania faziam servir, versículo 13. Versículo 14, fizeram amargar a vida com dura servidão. A perseguição não somente existe, mas ela progride. E a saída de Faraó diante do medo dele, porque os israelitas iam multiplicando em cumprimento à promessa lá de Deus, lá atrás, foi o seguinte: vamos matar as crianças que nascerem. Irmãos, a iniquidade não tem limite não, viu? O sujeito mata mesmo. Ah, mas eu ainda acredito que existe bondade no coração das pessoas. Pela graça de Deus existe mesmo, mas existe muita maldade. Essa maldade ela vai ganhando espaço a ponto de eliminar o que Paulo chama de afeição natural.
Então, um soldado pega uma espada mesmo e poderia matar as criancinhas ao nascer. Consegue pensar nisso? Não é agressivo para você isso? É. Você que é pai, mãe, pior ainda. Mas a gente precisa encarar o que é a verdade, o que é a maldade, o que é a perseguição do mundo. As parteiras hebreias, no entanto, temeram a Deus e não a Faraó. E os recém-nascidos viveram. Nós devemos obedecer às ordens do Estado? Nós devemos. Mas se estas ordens conflitam com a palavra de Deus, não obedeceremos. Porque obedecemos à suspensão dos trabalhos na igreja? Porque entendemos que isso, de fato, era necessário pela saúde das pessoas, pela preservação da vida, e é algo temporário. Pelo menos deveria ser, né? A gente não pode ficar aí uma coisa eterna. Agora, quando chegar um momento assim, olha, não pode nem cultuar, não pode nem transmitir nada, aí não. Não abrimos mão da liberdade religiosa, ainda que isso custe cadeia, ainda que isso leve para prisão. Claro que a gente não precisa ver coisa onde não existe, irmãos. Coisa não existe. Agora, quando existir, como as parteiras aqui, obedeceram a Deus e não a Faraó. Alguém pode dizer, mas elas mentiram. Sim, elas mentiram. Deus não abençoou por causa da mentira. Deus abençoou apesar da mentira e porque elas preservaram a vida daquelas crianças. Não temos tempo para tratar desse assunto da mentira, mas em contexto de guerra, a Bíblia demonstra, a Bíblia fala que nós precisamos ter muita astúcia. Nós precisamos ter aí, não estou falando que pode mentir, viu, irmão? Está liberada a mentira, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que em favor da preservação da vida, Deus abençoou essas parteiras, apesar da mentira delas, ok? Um ladrão entrou na sua casa, você escondeu o seu filho, sei lá onde, dentro do armário. Aí o ladrão fala assim, cadê o seu filho? Ah, eu não posso mentir, então vou dizer, ele está dentro do armário. Não creio nisso. Seria uma verdade maldosa, uma verdade em desfavor à vida, e não em favor à vida. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito interessante, Ética Cristã, do Norman Geisler. O importante aqui é saber o seguinte, que elas temeram a Deus, não ao homem, quando as duas coisas estavam em conflito. Nós vamos ver isso hoje à noite com Daniel. Não pode orar. Como assim não pode orar? Ele foi lá e orou. Foi lançado na cova dos leões. O Sinédrio dizendo para Pedro e João, não pode pregar. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Foram lá e pregaram. As parteiras então obedeceram a Deus. Como o aborto cresce nos nossos dias. Tem crente aí que é a favor do aborto. Não sei se é crente, né? Como pode ser crente? Como, meus irmãos, nós vamos apoiar o assassinato de milhões de criancinhas? Partidos que defendem essa atrocidade. Está todo mundo aí em pânico pelas mortes do coronavírus, realmente lamentável, uma tristeza. Mas e a quantidade de abortos? Sabe quanto é mundialmente? Quanto é no Brasil? Não estou dizendo que uma coisa é pior do que outra, porque são coisas diferentes. O que eu estou falando é o seguinte, damos atenção para uma coisa e não para outra.
Elas temeram a Deus e não mataram aquelas criancinhas, pois Faraó intensificou a perseguição e disse que os filhos que nascerem aos hebreus sejam lançados no Nilo. Eu não gosto de ficar falando assim, imagine isso, porque isso causa um mal-estar, né? Nos nossos filhos a gente ama. Mas imagina a cena, então. O soldado pegando crianças e lançando no Nilo. Isso é a maldade possível do homem. Esta é a possibilidade da maldade do coração humano. Vai até esse ponto. Chega nas raias ali da loucura mesmo. Tratar como se fosse um boneco, uma criança. É isso que o aborto faz. Cada vez mais pressão para aprovar e aprovar. E a mulherada feminista radical, né? Aquele feminismo da ala mais radical, dizendo: o corpo é meu, é seu mesmo. E o corpo da criança é dela também. Está ligado à mãe, mas o corpo dela é dela. Uma frase que condena a própria argumentação que elas fazem. Mas Deus é justo juiz. Esse faraó iníquo vai ver a mão de Deus em cima dele agora. Deus é justo, irmão. É Deus quem trata com as nações, é Deus quem trata com os reis. O povo de Deus precisa orar. Orar. Acompanhe aí as notícias, leia o tuitado do povo, né? Twitter, leia, tudo bem. Mas a nossa batalha é espiritual, é através de oração. É a oração do povo de Deus que faz o reino do Egito, que faz o faraó cair em pouco tempo. Assim como o povo saiu da escravidão e foi para uma terra deleitosa, nós também saímos da escravidão do pecado. Esse hino maravilhoso que nós cantamos: em cegueira eu andei, nós éramos escravos, no Egito escravo fui, diz um cântico das crianças. Nós estamos numa terra estranha, nós estamos em conflito com o mundo, nós estamos em conflito de ideias e de serviço. Nós servimos a Deus, na verdade, não aos homens, mas caminhamos para um lugar de descanso. Já desfrutamos deste descanso em Cristo. E haverá um descanso final quando entrarmos finalmente na Canaã celestial. E ali não vai ter mais sofrimento, dor, angústia, morte, cenas terríveis como esta aqui. Acabou. Apocalipse diz: as primeiras coisas passaram. Não é bom quando algo passa? Lá não vai ser assim, aquilo passou, algo passou. Não. As primeiras coisas, todas as primeiras coisas passaram. E eis que tudo se fez novo. Povo de Deus, vamos orar. Quero convidar você a orar, a buscar a face de Deus e confiar que Deus tem um plano maior e melhor, que o nosso Senhor é Jesus Cristo. Ele que manda na nossa vida. Vamos orar. Pai, a Tua palavra é poder, é poderosa. A Tua palavra é prática. A Tua palavra é atual. A Tua palavra fala ao nosso coração. Ó Deus, como Teu povo no passado, nos dias de dor, de sofrimento, de aflição, de tirania, que o Senhor nos preserve, que o Teu povo, Pai, seja colocado à parte, que o Teu povo seja separado, Senhor,
E quando enfrentarmos perseguição, que o Senhor nos fortaleça. Porque de fato nós não aguentamos nada mesmo. Espiritualmente falando, estamos perdidos. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Te louvamos pela vitória do nosso Salvador. Te louvamos porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. E o Senhor nos levará salvos e seguros para o teu reino. Alimenta, Senhor, essa esperança e eleva os nossos olhos para a eternidade. Ali, Senhor, de fato, é a nossa casa. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos abrir o nosso inário. Terminamos o estudo, mas queremos declarar agora aquilo que nós ouvimos, cantando o hino 127. O hino Hora Bendita. Bendita hora de oração que acalma aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor, vencendo ardil da tentação, bendigo a hora de oração, vencendo ardil da tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me com gratidão das horas suaves de oração.
Vamos orar, meus irmãos? Deus, obrigado porque o Senhor nos alegra, o Senhor é a alegria da nossa vida, o Senhor é a nossa força, a nossa esperança, o Senhor é a satisfação da nossa alma. E peço, Senhor, Deus bendito, que abençoe cada família aqui que ouviu esta mensagem. De alguma forma, Senhor, ouviu a Tua mensagem, foi a Tua palavra pregada. Abençoa cada família, Senhor. Aqueles que são da igreja de Vila Nilo, aqueles que não são, aqueles que nem frequentam uma igreja, Senhor, abençoa estas pessoas. Concede luz, graça e misericórdia. E dá-nos, Senhor, um dia abençoado, porque o Senhor está conosco. Reanima, Senhor, o coração do Teu povo. Ajuda. E obrigado pelo privilégio da oração, esta hora bendita, este momento precioso. Abençoa, Pai, os Teus filhos, traz harmonia nos relacionamentos, traz fortalecimento, Senhor, espiritual. Nós precisamos muito do Senhor. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.